que a gente vê assim, esses componentes que fazem parte do aparelho ali, muitos deles são provenientes, são minerais provenientes de mineração e como todos os outros minerais, eles são finitos. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que buscar esse lixo. Exatamente. Eu acho que a gente pode pensar desse jeito. Sim. Então, a gente tem uma necessidade aí de conscientização quanto a isso, quanto ao impacto do lixo também, né? De resíduos, etc. E também de como que faz esse reciclagem, onde a gente deixa. Então, acho que esses são os 3 pontos assim que a gente necessita de uma maior conscientização. Não que não tenha, né? Mas que é necessário também. Pensando assim, seria interessante, eu pelo menos tenho essa curiosidade de saber que esse lixo ele tem basicamente 2 tipos de reciclagem, né? Uma que é reutilização e a outra que é para como se fosse um desmanche, como um plástico, desmanche o plástico fazer um outro. E se os professores poderiam comentar alguma coisa assim sobre como é que funciona, assim, se tem mercado para isso? Quanto à parte de reutilização, depende muito de cada dispositivo. Por exemplo, se a gente pensar num computador convencional, a gente tem um monte de elementos ali separados. A memória, o processador, a placa-mãe, o disco rígido. Um pouco mais antigamente, aí, né, as unidades de CD, enfim, de leitora de periféricos de entrada e saída, das mais diversas. Então, todos esses componentes são, de forma bem resumida, elementos autocontidos que podem ser reaproveitados em outros contextos, considerando que se você tem um problema em que a sua placa-mãe estragou, o seu HD, a sua memória continua em bom estado para ser reaproveitada e ser utilizada numa outra máquina. Alguns dispositivos, esse conjunto de componentes, ele é mais integrado. Por exemplo, nos smartphones, a gente tinha no passado, aí, era bem comum a tampinha da parte traseira do smartphone ser possível ser removida para você, por exemplo, trocar uma bateria. Quando ela chegou, a duração dela encerrou ali em relação à vida útil, e você colocar uma nova e continuar utilizando o dispositivo. Se a gente parar a pensar nos dispositivos, nos smartphones que estão vindo mais recentemente, poucos deles têm essa característica de ter a tampa desacoplada. Então, ele está vindo cada vez mais integrado para que o dispositivo ele seja tenha a menor interferência do seu dono, do seu utilizador, em relação a essa possibilidade de reaproveitamento. E isso faz como se tornasse aquela inutilização programada. Exato. Todo o aparelho vai ter que ser trocado. É a obsolescência programada, que é justamente o que faz com que esse ciclo, essa vida útil do dispositivo como um todo seja um só. Você não consegue separar, digo você, o usuário convencional aí, que utiliza no dia a dia um celular. Você não vai conseguir separar o dispositivo câmera, o dispositivo microfone, o dispositivo tela, se não contar com a ajuda de um suporte especializado para fazer este reaproveitamento. Então, acho que a questão do reaproveitamento ela vai se tornando um pouquinho mais crítica do que a gente tinha no passado, por essas possibilidades estarem sendo limitadas, em que a gente precisa descartar o dispositivo como um todo. E aí entram questões que esses dispositivos, em boa parte, utilizam memória para armazenar dados pessoais. E aí entra a situação em que o professor Emerson comentou ali, como é que eu faço para o meu dispositivo que porventura parou de funcionar a tela, mas em tese o restante está ok, como é que eu faço para descartar ele adequadamente, sabendo que meus dados pessoais estão ali e eu não consigo apagar esses dados por conta própria? Então entra uma cadeia de possibilidades em que pode ter uma empresa especializada a só fazer essa parte de cuidado, sigilo, cautela com os dados. Uma empresa responsabilizada por fazer o desmanche adequado e eventualmente aproveitar esses dispositivos. Mas essa separação, esse reaproveitamento mais individual, mais caseiro, ele acaba sendo dificultado. É bem isso mesmo. E aí passa a ser de responsabilidade daquele que vai realizar o descarte, né? A fazer, além de fazer o descarte adequadamente, né?
ele ainda tem que se resguardar com relação aos dados que ele vai disponibilizar, né? Porque, na verdade, não disponibilizar esses dados, né? Então, ele tem que procurar um serviço, né, especializado para poder fazer essa limpeza do que ele tem disponível. Como quando você vai utilizar o HD, né, como a gente estava conversando anteriormente também, é mais fácil esse processo do computador, né? Mas para o celular, com essa busca, né, também por ter uma estrutura mais integrada, que ele seja mais eficiente, né, e não sofra tanto com o acesso de terceiros, ele acaba sendo descartado por inteiro. Você não consegue mais aproveitar partes dele em outros dispositivos. Uma possibilidade de até auxiliar quanto a essa questão de dados seria a utilização de protocolos pelas empresas, pelo menos as que forem certificadas, que receberam a certificação, como tem essa certificação em cadeia, que tem uma cadeia, né, de empresas que trabalham com essa reciclagem, elas têm um protocolo estabelecido para até ganhar a certificação para limpar os aparelhos dos dados, né? Isso talvez seria uma solução. Não sei se tem alguma coisa nesse sentido, alguma obrigação. Eu desconheço de obrigação nesse sentido. Eu também desconheço, mas é uma coisa a ser pensada, porque se você pensar grosso modo, assim, você não percebe que você acaba pagando ou uma taxa de coleta de lixo ou numa taxa, num imposto municipal, que o lixo que você descarta, o lixo convencional, vai ter alguma empresa, vai ter algum responsável por trás para fazer a destinação correta. E aí como é que fica essa questão quando a gente está falando de dados? A empresa estará prestando um serviço para fazer essa correta destinação ou na verdade o apagar das informações daquele dispositivo, você vai pagar para descartar? Talvez esse seja um empecilho que, se olhar diretamente, o usuário não prefere deixar lá o telefone dele, que ele não usa mais, guardado numa gaveta por 10 anos, do que pagar uma empresa para ele levar o dispositivo que ele vai descartar e ainda vai ter que pagar por isso. Então, é algo a ser pensado em termos de o que pode ser feito para que esse processo ocorra mais naturalmente, que as empresas que façam esse serviço de apagar dados, elas atendam a um rigor de protocolo a ser seguido, né, para garantir que aquelas informações não sejam possivelmente recuperadas depois, e ao mesmo tempo em que isso seja algo acessível, algo de fácil acesso. Por exemplo, como eu pegasse meu celular, fosse no mercado, levasse, deixasse na empresa, pagava, em 1 hora podia dar o correto destinamento, ou até mesmo essa empresa fazer o passo seguinte, que é, depois dos dados apagados, para onde que vai o restante dos componentes desse dispositivo, para um eventual reaproveitamento ou para o descarte final mesmo. É um incentivo, né? Exatamente.